Olá a todos, Shalom, sejam bem-vindos a mais um vídeo deste canal. Vamos falar hoje sobre coisas sobrenaturais e teologia. E hoje o assunto é muito bom, muito debatido entre teólogos, entre religiosos de diversos segmentos. A Bíblia nos diz que o sacerdote Samuel foi consultado pelo rei Saul depois de morto. Seria possível consultar os mortos? Vamos lá. Lá no livro de 1 Samuel, capítulo 28, nos é relatada uma história de que o rei Saul, que era o rei da época, foi o primeiro rei de Israel, escolhido por Deus, tudo certinho. O antecessor do rei Davi. Ele tinha como sacerdote a Samuel ali no seu reino. E Samuel, sem sombra de dúvida, é um dos principais sacerdotes da história de Israel. E sempre que necessário, o rei Saul consultava o sacerdote nas decisões que iria tomar. Mas o que aconteceu? Mesmo Deus, através do sacerdote, orientando Saul nas decisões que ele deveria tomar com relação ao governo do povo, Saul acabou se perdendo nas suas próprias decisões. Ele deixou de ouvir realmente aquilo que Deus ordenara e decidiu seguir como ele quis. E isso acabou trazendo consequências. Consequências estas que um grande inimigo de Israel, os filisteus, se acamparam ao redor de Israel para conquistá-la, para invadi-la. Uma guerra terrível, né? E o que aconteceu antes disso? O profeta Samuel havia falecido. E Saul sempre o consultava quando ele estava ali numa situação difícil, que ele precisava do quê? Através do sacerdote, receber a orientação de Deus, daquilo que ele deveria fazer. E aí o Samuel havia falecido e ele então tentou de outra forma que Deus falasse com ele, tipo, o que eu faço agora, né? Os filisteus vão ganhar, não vão? O que vai acontecer? E ele tenta consultar outros profetas, ele tenta buscar através de sonho que Deus fale com ele tira sorte, é como se fosse um jogo de dadinhos, mas são pedras, né? Urim e Tumim. Tira sorte ali na pedra, nas pedrinhas, Urim. Não tem resposta. O rei Saul, então, se desespera e agora? Ele, a não ser que eu consulte o espírito de Samuel. Mas veja que complicado. Lá em Deuteronômio, capítulo 18, vocês sabem que é o livro das leis, né? Há uma determinação de Deus muito clara dizendo que os mortos não podem ser consultados. Não pode. É um mandamento, uma obrigação, um dever. Não pode. O intuito era não contaminar o povo de Israel com adivinhações e tudo mais. E Saul sabia disso e ele tinha ordenado, né? Ele tinha desterrado, ou seja, ele tinha colocado para fora ali do meio do povo de Israel as pitonisas, as mediúnicas, as bruxas, quem mexia com magia, colocou praticamente todo mundo desterrado para fora ali da terra de Israel, por conta desse mandamento. Só que ali no desespero, o que ele fez? Ele chamou um dos seus, trabalhava com ele, e falou, você conhece alguém que mexe com mediunidade, que consulta os mortos, uma pitonisa? Aí o cara falou assim, olha, eu conheço uma mulher lá da cidade tal, de Endor, vamos até lá. E Saul, ele tinha uma aparência que as pessoas conheciam, ele era muito alto, ele era muito belo, e era rei, então se vestia como rei. Aí ele trocou de roupa, colocou uma roupa simples, tentou meio que se camuflar para não ser reconhecido como rei. E esse cara levou ele lá até a pitonisa, a mediúnica. E aí, chegando lá, Saul não se revela quem ele era, né? Tá ali no disfarce dele.
Aí ele fala assim, olha, eu quero consultar uma pessoa, você pode chamar essa pessoa que morreu? Ela falou assim, você sabe muito bem do decreto do rei Saul. Você quer me causar morte? Você quer me prejudicar? Eu não posso. Senão eu vou ser desterrada também. Aí ele falou assim, não, eu te juro, eu te prometo que nada vai acontecer com a sua vida. Aí ela falou assim, tá bom, vai. Quem você quer consultar? Aí ele falou assim, eu quero que você chame a Samuel. Aí ela concordou e ela invocou Samuel. E aí ela diz que ela via um ser como um Deus subindo. E aí Saul fala para ela, mas como ele é? E aí ela descreve, olha, é um ancião, ou seja, um senhor, né? E ele veste uma capa. Ali, Saul já entendeu que era Samuel. E Saul se prostra diante daquilo. Ele fala, caramba, então é Samuel mesmo. A mulher não sabia que era Saul. Aí, ela viu que era Samuel mesmo e ela se deu conta que aquele cara ali que estava com ela era o rei Saul. E ela tem medo, né? E aí ele promete, então, que vai ficar tudo bem, que não vai acontecer nada. E aí ele pergunta, né? Ela vê a Samuel e Saul pergunta para ele, né? O que eu devo fazer, o que vai acontecer com o povo de Israel, com os filisteus para nos atacar? E olha que interessante isso, presta atenção. Ela consulta Samuel, e Samuel, a primeira coisa que ele fala assim, por que você veio me incomodar? Por que você veio me fazer subir? Por que ele falou isso? Porque os mortos, eles vão para o Sheol. O Sheol, ou Sheol, ele é o reino dos mortos. É onde as pessoas, onde a alma das pessoas vai após a sua morte, quando desencarna. E ali dentro do Sheol, nesse mundo dos mortos, você tem outros submundos, né? Que eu não vou entrar nisso agora. Mas havia uma crença judaica de que uma alma desencarnada, ela fica próxima ao corpo pelo menos 3 dias ali, até ela entender realmente que ela desencarnou. E ela fica próxima ali ao corpo. Ou seja, eles também acreditavam que a pessoa, em até 3 dias, ela podia voltar à vida. Foi só um parênteses. E aí, então, o que aconteceu? Saul se deu conta de que era realmente Samuel. E Samuel, então, adverte e falou, pô, você veio me fazer subir? Que ele sabia também que isso não poderia ser feito. Mas aí o que Samuel faz? Ele orienta Saul, fala, lembra que eu te orientei quando, através da minha boca, eu te falei, você deve seguir a Deus, seguir os mandamentos de Deus, fazer aquilo que ele te ordenar e não aquilo que você quer. Gente, eu tô parafraseando, tá? Para ficar simples. Portanto, agora, meu filho, você vai perder. Essa guerra você vai perder e o seu trono agora vai passar para Davi. Porque, teoricamente, o rei Saul, um dos seus filhos, que seria ali rei, subsequente a ele, queria herdar o trono. Mas não, o trono é tirado dele, da família dele, e Samuel diz que vai ser passado para Davi. E ainda Samuel diz assim, olha, em poucos dias, ou num termo bem genérico, amanhã, mas significa em poucos dias, você e os seus filhos estarão aqui junto comigo, ou seja, vocês vão morrer. E aquilo que Samuel diz, através dessa mulher, que tem essa mediunidade, isso tudo se acontece. Saul, ali quando recebe essa mensagem de Samuel, se desespera, ele estava em jejum, sem comer, sem beber, ele fica ali prostrado no chão, aí a mulher e os caras que trabalhavam com ele, estavam junto com ele, o alimentam, ela faz um cozimento especial para ele, tudo isso. Mas enfim, quem falou com Saul? Deus ordenou
que não poderia consultar os mortos. Muito simples da gente entender isso. Se Deus ordenou não consultar os mortos, é porque isso é possível. Ou Deus vai mandar você fazer uma coisa que não é possível você fazer? Não faz sentido nenhum. Não faz sentido Deus mandar você fazer uma coisa que não tem como você não fazer. Então, que ordenança é essa? Então, qual o sentido? Entendem? Outra coisa importante. Evangelho de Lucas, capítulo 20, Jesus ele diz claramente que Deus não é Deus de mortos, mas de vivos. Aqueles que morreram em Deus, eles estão vivos, eles não estão mortos. De novo, aqueles que morreram em Deus